E aí, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Bem, corre aí, pega o livro, pega o caderno, pega a agenda, registra a aula de hoje, tá? A temática da aula que já tá aí, você já tá vendo, tá? Depois vocês vão anotar aí as páginas, tá? Que vão fazer as atividades, faz o cabeção bem bonitinho, anota o que está sendo falado, anota tuas curiosidades, anota tuas dúvidas. E eu sei que logo nós estaremos juntos aí, para a gente ir desvendando aí essas dúvidas. Fechado? Bem, galerinha, nós vimos no nosso encontro passado sobre o sistema solar. Lembram disso? Assistir aí uma animaçãozinha falando sobre o sistema e os planetas, né, suas dimensões, distanciamento aí um do outro, da Terra, enfim, todas as curiosidades possíveis, né, sobre o sistema solar. E eu acredito que vocês também tenham tido a curiosidade de fazer mais uma pesquisa em particular sobre esse tema. Foi desafiado também, tá? Vocês construírem aí um móvel do sistema solar. Ai, como eu gostaria de ver quem conseguiu fazer. Se você pudesse registrar e mandar de alguma forma para a escola nesse momento, será muito bem-vindo. Tá no livro de vocês, né? Isso tem um material, como fazer, material super fácil, né? Que vocês conseguem dentro de casa, com material reciclado. Então, eu acredito que alguém aí tenha tentado, né? Teve a curiosidade de fazer. Nós seremos desafiados a fazer outras coisas também, tá? Umas engenhocas aí interessantes na área de ciência. Nós vimos também, né, sobre os planetas anões, vocês estudaram aí as páginas. Nós vimos os 8 planetas aí que giram em torno, né, do Sol. Vimos cometas, asteroides, vimos meteoros, né, que são rochas aí do espaço que entram em contato com a atmosfera da Terra, enfim. Vocês podem dar também essa caminhada e ver o que mais vocês conseguiram aprender. Nessa temática, nesse capítulo 3, nós vamos começar a caminhar aí pela Lua, né? Vamos ser uns lunáticos aí, a observar o céu, né? Desde o comecinho dos nossos encontros que eu falo nessa questão de observação. Se isso é isso também. Além da experimentação, tem a observação antes, né? Então, vocês vão continuar observando, serão desafiados a observar aí o céu, né? As fases da lua, anotar quando vai ser lua cheia. Tem uma turminha aí do livro de vocês que eles se juntaram e passaram aí uns 2 meses fazendo essas anotações aí sobre as fases da lua. Que tal, hein? Você ser desafiado a fazer isso? Então nós vamos ver, né, ao longo dessa caminhada aí, desse capítulo, nós vamos ver sobre a influência que a Lua tem nas marés. Será que elas mexem com o mar, com as marés? Se eu fosse vocês, já ia dando uma olhadinha, tá? Lendo alguma coisa a respeito. E vocês sabem, lembram das fases da Lua? Quantas são? Ou já esqueceram? Não sei. Vamos pesquisar? Vamos ler? E que a Lua, ela possui luz própria? Será que ela possui luz própria? Não sei. Eu acho bom investigar aí no nosso capítulo. Vamos ver? Bem no comecinho do nosso capítulo, tem aí uma música antiga que eu acho que os avós de vocês conheçam essa música, né? Ela fala aí sobre a influência que a Lua tem, né, no mar, com as marés, né, com o vento, enfim. Tem um movimento aí que acontece quando a lua está cheia, tem umas crendices que vocês podem perguntar aí aos avós de vocês. Eles sabem muito bem o quanto a lua tem assim, uma certa influência aí com os fenômenos da natureza. Vamos observar, tem essas questõezinhas aí, 3 questões para vocês irem fazendo, desenvolvendo aí com a leitura. Tem essa turminha aí que eu falei para vocês, encantadora essa turma, tá certo? Eles estimulam uns aos outros aí
a estudarem, né, a ficarem observando a Lua, as fases da Lua e fazendo as anotações, né, no diário de bordo, ou até mesmo no caderno, né, de ciências. Não tem problema. Se você quiser escrever em um lugarzinho do caderno, você pode fazer, se você se sentir motivado a fazer isso depois da história deles, tá? Nesse capítulo também nós vamos ver, né, no nosso encontro de hoje, os instrumentos de observação. Que instrumentos são esses, né? Aliás, vocês têm, né, um instrumento poderosíssimo que você pode usar. Exemplo, se pergunta: que instrumento é esse, professora, que eu tenho de observação? Eu não sei. Sabe que instrumento é esse? A curiosidade de querer saber, se informar das coisas, né? De estudar, de pesquisar, de investigar. E em ciências é assim, vocês são investigadores e investigadoras, cientistas, tá? Que vão atrás de conhecer as coisas, beleza? Então, aí nessa leitura vocês vão descobrir alguns instrumentos que se usa para olhar, observar o céu e perceber quanta coisa linda a gente pode ver, até mesmo a olho nu, sem precisar de nenhum instrumento. A gente consegue ver alguns planetas. Vocês sabiam disso? Tem um documentário que vocês se você colocar aí documentários que apresentam, né, e de alguma forma que a gente pode ver alguns planetas, eles dão umas dicas como a gente pode observar e perceber esses planetas no céu. Será verdade, professora? É sim. Então, e aí eu trouxe algumas imagens sobre esses instrumentos, tá? Que vocês podem pesquisar a fundo e nós vamos até desenvolver um. Sabia disso? Vocês serão aí desafiados a montar um com material de casa, tá? Bem, aí tem o binóculo, tem a luneta, tá? Tem vários instrumentozinhos que vocês podem pesquisar mais a fundo. O telescópio, né, que é mais avançado aí nas observações, tem mais potência e tudo. Mas nós também temos um instrumento espacial, que é o telescópio espacial Hubble. Chique, né, gente? Pois é. Então vocês podem pesquisar aí no YouTube, tá? Sobre ele. Como é que ele fica, o que é que ele observa, ele fotografa, o que é que ele fotografa? E envia para a Terra, professora? Pesquise mais um pouquinho sobre isso. Mas até tudo isso chegar a nós, muitos cientistas, antes mesmo de nós nascermos, eles já estudavam, já tinham essa curiosidade sobre o universo e foram desenvolvendo, olha só, esses instrumentos de observação. Até eles chegarem nessa modernidade toda, eles foram, né, sofrendo mutações, mudanças, evoluíram, tá? Muitos cientistas pesquisaram sobre isso e fizeram as suas anotações. Eu trouxe a história no livro de vocês, tem um aí incrível, tá certo? Foi médico, astrônomo, engenheiro. Pesquisa aí no livro de vocês quantas descobertas, quanta coisa, gente, ele contribuiu para a ciência. É muito interessante nós estudarmos esses cientistas, tá certo? E aí, para a gente fechar esse momento, eu trouxe um pouquinho mais sobre ele. Vamos ver? Aguarda aí um pouquinho, tá? Ilustrando História. É interessante observar como gênios da nossa história fizeram grandes descobertas, mas erraram muitas vezes também. Realidades defendidas por grandes sábios durante séculos não estão necessariamente corretas. Exemplos claros disso podem ser vistos na vida do cientista italiano Galileu Galilei. Ele nasceu na cidade de Pisa em 1564 e durante sua vida contestou afirmações que até então pareciam evidentes, como por exemplo a de que a Terra estava no centro do universo e que o Sol e todos os planetas giravam em torno dela. Por mais absurdo que isso possa parecer para nós hoje, demorou muito tempo para o mundo aceitar que, na verdade, a Terra é que gira ao redor do Sol. E ainda que não tenha sido Galileu o primeiro a afirmar isso, ele foi um grande defensor desta ideia.
Galileu não inventou o telescópio, mas o aperfeiçoou e foi o primeiro a fazer seu uso de forma científica, observando os astros no céu. Através de suas observações, Galileu descobriu, por exemplo, que a superfície da Lua não era lisa como se imaginava, mas cheia de crateras e montanhas. Observou que ao redor do planeta Júpiter giram 4 luas e descobriu também as fases do planeta Vênus, crescente e minguante. Mas em meio a estas e outras incríveis descobertas, Galileu também se enganou algumas vezes. Ele achava, por exemplo, que os cometas não existiam e que eram uma espécie de miragem. E também não acreditava que a Lua tivesse qualquer influência nas marés dos oceanos, algo que já se acreditava na época e que hoje sabemos pela ciência que realmente acontece. Mas não foi só no campo da astronomia que ele atuou. Dizem que certa vez, quando assistia a uma missa na Catedral de Pisa, Galileu observou como um candelabro pendurado no teto balançava e notou que, ainda que o balanço fosse diminuindo de amplitude, o tempo que levava de um lado para o outro não se alterava. Esta simples observação o levou a se aprofundar nos estudos sobre o pêndulo, o que contribuiu para o desenvolvimento de relógios muito mais precisos, algo essencial para a ciência e para as navegações. O bom senso nos levaria a crer que objetos mais leves caiam mais lentamente do que os mais pesados, não é mesmo? Pois Galileu chegou à conclusão de que se não houvesse a resistência do ar, todos os corpos de qualquer peso ou forma cairiam na mesma velocidade. E ele estava certo. Este teste também foi comprovado na Lua, onde não há atmosfera. Quase 500 anos depois de sua morte, quando o primeiro astronauta chegou lá e soltou da mesma altura um martelo e uma pena, e ambos tocaram o solo exatamente no mesmo instante. Foi estudando, observando e fazendo experiências, acertando e errando, que Galileu Galilei tornou-se fundamental para a revolução científica, matematizando a ciência e ajudando a explicar como as coisas funcionam no nosso planeta e no universo onde estamos. Que descobertas incríveis, não é, gente? Olha aí, a matemática e ciência, tudo a ver, né? Eu espero que vocês tenham aí se deliciado com essas descobertas. Façam as atividades propostas aí, tá bom? E um beijo bem grande, até o nosso próximo encontro.